Ecos do Além. Eu nunca pensei que chegaria ao ponto de contar essa história. Se você está ouvindo isso, peço apenas uma coisa: não tente descobrir quem eu sou. O que vou te contar aqui tem consequências que nem mesmo eu consigo prever. O que aconteceu comigo não é algo que eu gostaria que fosse repetido, e por isso eu prefiro que meu nome não seja revelado. Siga com atenção, mas saiba que, uma vez que você entre nesse tipo de coisa, não tem mais volta. Tudo começou em 2009, em São Paulo. Eu tinha 34 anos na época, casado com a Maria Clara, uma mulher incrível, e pai de uma menina de 5 anos, a Júlia. Nossa vida não era ruim, mas eu sempre fui muito ambicioso, eu queria mais, sempre achei que merecia mais. Tinha uma pequena empresa de tecnologia que estava lutando para sobreviver. A crise havia atingido forte o nosso setor, e eu via os negócios desmoronando diante de mim. Dívidas se acumulavam, clientes cancelavam contratos, e no fundo, eu sabia que estava perto de perder tudo o que tinha construído até ali. Eu morava em um apartamento de classe média, em um bairro comum de São Paulo. Nada de luxo, mas também nada muito simples. Quando eu olhava para minha filha brincando no chão da sala, com seus brinquedos espalhados, eu sabia que tinha que fazer algo. Não podia deixar que ela crescesse sem nada, que Maria Clara visse nossa vida desmoronar. Foi aí que comecei a buscar alternativas. Você já ouviu falar que em tempos de desespero a gente faz qualquer coisa? Pois é, eu estava nessa fase. Já tinha tentado de tudo, bancos, empréstimos, parceiros de negócios. Mas nada parecia dar certo. Foi então que, em uma noite, navegando na internet, eu encontrei uma menção a um homem que, dizem, poderia ajudar em momentos como o meu. Ele era chamado apenas de Corvo. A princípio achei que era besteira, mais uma dessas lendas urbanas que circulam por aí. Mas quanto mais eu pesquisava, mais eu ouvia histórias sobre como ele tinha ajudado pessoas a transformar suas vidas. Por um preço. Fiquei obcecado. Comecei a procurar mais informações sobre ele. E o mais estranho é que todas as pistas pareciam sempre acabar em becos sem saída. Ninguém sabia exatamente quem ele era, mas todos que falavam dele o descreviam como alguém que poderia mudar sua vida completamente, se você estivesse disposto a pagar o preço. Durante semanas, pensei em desistir dessa loucura. Conversava comigo mesmo. Isso não pode ser real, você está desesperado e vendo coisas onde não existe. Mas havia algo em mim que não me deixava parar. E foi então que, em uma das minhas buscas mais profundas, encontrei um fórum obscuro, onde algumas pessoas mencionavam o Corvo e o endereço de um bar no centro de São Paulo, onde aparentemente ele costumava aparecer. Era um lugar discreto, quase invisível, daqueles que você nunca notaria se passasse por ele na rua. Decidi ir até lá. Eu estava no fundo do poço, sem opções. Maria Clara percebeu que eu estava mais distante, mais calado, mas não fazia ideia do que passava pela minha cabeça. Cheguei ao bar em uma noite chuvosa de sexta-feira. O lugar estava quase vazio, com apenas algumas pessoas dispersas. O cheiro de cigarro era forte, e as luzes eram tão fracas que você mal conseguia ver os rostos das pessoas. Me sentei em um canto, tentando parecer o mais discreto possível. Pedi uma cerveja e esperei. Não sabia o que esperar, na verdade. Não sabia se esse tal Corvo realmente existia ou se eu estava apenas me agarrando a uma fantasia. Mas, de alguma forma, eu sabia que algo aconteceria naquela noite. Por volta da meia-noite, ele entrou. Um homem alto, magro, usando um sobretudo preto. Ele se sentou no balcão sem falar com ninguém. Fiquei observando de longe, até que nossos olhares se cruzaram por um breve momento. Senti um calafrio subir pela minha espinha. Havia algo nele que não parecia normal. Não era apenas o jeito que ele se movia ou a roupa que usava. Era o olhar. Um olhar vazio, como se ele estivesse vendo muito além do que qualquer um de nós poderia enxergar. Tomei coragem e fui até ele. Minhas mãos estavam suando e eu mal conseguia formar uma frase coerente. Me apresentei sem dar muitos detalhes e disse que tinha ouvido falar dele. Ele não respondeu de imediato. Apenas acenou com a cabeça e, após um longo silêncio, me pediu para acompanhá-lo até uma mesa no fundo do bar.
Sentamos em frente um ao outro, e ele começou a falar de forma calma e metódica, como se estivesse recitando algo que já tinha dito dezenas de vezes. Ele sabia o que eu queria. Sabia que eu estava ali por dinheiro, por poder, por uma chance de mudar a minha vida. E ele me disse que podia me ajudar, que podia me dar tudo isso. Mas havia um preço. Sempre há um preço. Você vai construir um império, ele disse. Vai ter tudo o que sempre quis, mas no final, tudo será levado de volta. Eu, é claro, não entendi muito bem o que ele quis dizer com ser levado de volta. Achei que ele estava falando de morte, que no fim da vida nada do que acumulamos importa. E naquele momento, eu não estava preocupado com o que aconteceria no futuro. Eu só queria escapar do buraco em que estava. O homem tirou de dentro do casaco um pequeno contrato, já, preenchido com meu nome, e uma caneta prateada. Só precisa assinar, ele disse, e em poucos dias sua vida mudará. Olhei para a caneta, olhei para o contrato, e o desespero falou mais alto. Sem pensar duas vezes, assinei o papel. A partir daquele momento, minha vida nunca mais seria a mesma. Os dias seguintes à assinatura daquele contrato foram uma mistura de excitação e medo. Eu estava acordado por noites inteiras, imaginando se tinha feito a escolha certa, se estava realmente pronto para pagar o preço. Mas o que me impulsionava era a ideia de que nada mais importava. Eu precisava dar um passo adiante. A vida, como eu a conhecia, já estava em ruínas, e a promessa de riqueza me cegava. Os primeiros sinais de que o pacto estava começando a fazer efeito surgiram de forma sutil. Um dia, logo após acordar, recebi uma ligação de um investidor que tinha mostrado interesse em minha pequena empresa meses antes, mas que, sem mais nem menos, havia sumido. Ele ligou dizendo que queria uma reunião imediata. Fui até o encontro, sem saber exatamente o que esperar. Mas o que encontrei foi algo que não poderia imaginar. Ele me ofereceu uma quantia absurda de dinheiro para que eu cedesse minha parte na empresa. Sem hesitar, aceitei. Não só aceitei, como pedi para ele dobrar a proposta, e ele surpreendentemente aceitou. Eu sabia que algo estava errado. Isso não era normal. Mas eu não queria saber o porquê. A oferta era tentadora demais. Aquele foi o primeiro de muitos negócios que começaram a cair no meu colo. E logo a minha vida financeira tomou um rumo completamente diferente. Não demorou muito para que eu visse a magnitude de tudo isso. O império que eu tinha sempre sonhado começar a se materializar. Não era apenas dinheiro, era poder, era influência, algo que eu nunca tive. E eu confesso, foram os melhores anos de toda a minha vida. 6 anos. 6 anos de pura indulgência, de luxo sem limites. Quando o pacto me deu o que eu queria, eu me entreguei sem remorso. Eu não sentia mais o peso da culpa, não via mais as sombras que se aproximavam, não ouvia mais as advertências na minha cabeça. Eu me tornava cada vez mais imune a tudo. Quando você começa a acumular riquezas assim, se deixa envolver de uma maneira que não consegue mais se desfazer. Eu vivi como se fosse o dono do mundo. E não havia mais limites. A casa, que antes parecia um grande sonho distante, agora era uma realidade palpável. Ela tinha tudo o que eu poderia desejar. Uma piscina de borda infinita, banheiros com mármore importado, uma sala de cinema privada. Eu fiz questão de dar para Maria Clara e Júlia tudo o que elas quisessem. Maria Clara, ela não era mais a mulher que eu conhecera. A transformação nela foi sutil, mas ao longo do tempo fui vendo suas prioridades mudando. O que antes era um desejo por uma vida simples e feliz com a família, tornou-se uma obsessão por status, roupas de marca, viagens luxuosas, tudo o que eu podia oferecer. Ela se tornou distante, e isso me deixou mais distante também. Eu só pensava no prazer imediato. As noites passaram a ser um verdadeiro espetáculo. Eu sabia que poderia fazer qualquer coisa que quisesse e fazia. Eu estava no auge da minha vida. Festas, carros esportivos, garotas que não pensavam 2 vezes antes de entrar em minha cama, porque o dinheiro falava mais alto. Eu contratava o que eu quisesse, comprava as melhores bebidas, contratava as modelos mais caras. Maria Clara sabia o que acontecia, mas não parecia se importar. Ela estava ocupada com suas próprias festas, com seus próprios compromissos.
A cada dia, eu me afundava mais na luxúria. Não havia mais limites para mim. Eu vivia no meu próprio mundo, onde ninguém podia me alcançar. Quando percebi, o tempo já havia se estendido, mas parecia que nada mais poderia me afetar. O medo e a culpa tinham ficado para trás. O corvo, o homem que me havia oferecido tudo isso, parecia mais distante do que nunca. Eu o vi poucas vezes após o pacto, mas seu olhar ainda queimava na minha mente. Era como se ele estivesse me observando de longe, sabendo de cada escolha que eu fazia. Mas eu não me importava. Eu tinha tudo o que queria, e isso era o suficiente, até que as coisas começaram a mudar. Não era uma mudança visível, mas algo no ar começou a pesar. Eu comecei a ter pesadelos. Eles eram sempre os mesmos. Eu estava em um lugar escuro, não podia ver nada, mas sentia que algo me observava. Vultos. O tempo todo, vultos ao meu redor. Quando tentava gritar, minha voz não saía. Era como se a escuridão tivesse me engolido. Eu acordava suado, o corpo tremendo, mas logo esquecia, tomava um banho e seguia em frente. Mas os pesadelos não pararam. Eles se tornaram mais intensos, mais reais. Eu via formas se aproximando de mim no escuro, como se estivessem me esperando. Eu sentia as mãos frias nas minhas costas e ouvia vozes sussurrando algo que eu não conseguia entender. Era como se estivesse sendo puxado para um abismo. A cada noite o terror aumentava. Eu comecei a me perguntar se estava ficando louco. Até que algo pior aconteceu. Júlia, minha filha, começou a adoecer. Era algo estranho. Ela tinha apenas 8 anos e sempre fora saudável, mas de repente, sem explicação, começou a perder peso. Perdia o apetite, ficava fraca, os olhos estavam sempre fundos. Nenhum médico conseguia entender. Fizemos todos os exames possíveis. Os melhores médicos do mundo, os mais renomados, a trataram com o que havia de mais moderno em tecnologia médica. Mas nada explicava o que estava acontecendo. Eles diziam que não havia nada fisicamente errado com ela. Mas algo não estava, certo? Ela não estava melhorando. Eu via o desespero nos olhos de Maria Clara. Ela queria mais do que tudo que Júlia ficasse bem, mas mesmo com toda a nossa riqueza, com todo o dinheiro que eu tinha, com todos os médicos que contratamos, nada parecia funcionar. As noites que passávamos acordados esperando uma resposta, sem nenhuma explicação. Foi quando a lembrança do corvo surgiu de novo. Algo dentro de mim disse que ele poderia ter a resposta, que talvez ele soubesse o que estava acontecendo. Mas havia um medo tão profundo de procurá-lo novamente. Ele havia sido o responsável por tudo isso, por me dar o que eu queria, e agora ele tinha que ter a resposta para isso. Eu não podia mais esperar. Fui até o bar onde o encontrei pela primeira vez. Não estava mais usando os ternos caros, nem os acessórios extravagantes. Coloquei uma roupa simples, sem chamar atenção. Eu sabia que isso era algo que eu tinha que fazer. Era um último ato desesperado. O bar estava mais vazio do que da última vez. A luz baixa e a fumaça de cigarro preenchendo o ar. Eu já conhecia o local, mas não sabia como ele ficava tão vazio em plena sexta-feira. O tempo parecia ter parado ali, como se o bar fosse o último refúgio de algo antigo e sombrio. Eu me sentei na mesa que havíamos compartilhado, e não demorou muito até que o corvo chegasse. Ele apareceu com a mesma postura, a mesma calma. Seu olhar era penetrante, como se soubesse de tudo o que estava acontecendo em minha vida sem que eu dissesse uma palavra. Ele se sentou e, pela primeira vez, falou: "Eu sabia que você voltaria." Eu o encarei sem saber o que dizer. A pressão em meu peito era insuportável, como se o peso de toda a minha vida tivesse caído sobre mim naquele momento. "Minha filha, ela está muito doente. Nenhum médico sabe o que ela tem. Eu preciso de ajuda, preciso que você me ajude." O corvo apenas me observou em silêncio por um momento, o olhar fixo, pesado. Ele não parecia surpreso. Quando ele falou novamente, sua voz estava mais grave, mais séria do que antes. "Você não sabe o que fez. Você nunca leu o que assinou, nunca entendeu o preço. Agora sua filha está pagando o que você concordou em dar. O contrato está sendo cumprido e você não pode mudá-lo." Eu congelei, sentindo o ar ficar mais denso. "O que você quer dizer com isso? O que está acontecendo com ela? O que está no contrato?"
Ele não desviou o olhar. Ela vai ser levada, ela foi marcada. O preço do que você pediu, do que você recebeu, era a vida dela. Ela está adoecendo porque o contrato a inclui como parte do pagamento e não há nada que você possa fazer. Já foi assinado. Eu saí do bar em um estado catatônico. As palavras do corvo ecoavam em minha mente como um feitiço que não conseguia desfazer. Tudo parecia ter desmoronado tão rapidamente. Quando voltei para casa naquela noite, a casa grande e silenciosa parecia ainda mais fria do que antes. Maria Clara não estava em casa, provavelmente em mais uma de suas viagens de luxo, e Júlia estava dormindo, seu corpo pálido, as olheiras profundas que eu via, mas nunca quis entender. Eu sentia um vazio profundo dentro de mim, não só pela doença de minha filha, mas pela minha própria vida. O que eu fiz, o que eu estava fazendo com a minha família. Minha alma se sentia dilacerada, mas ao mesmo tempo, ainda havia uma parte de mim que queria manter tudo o que eu conquistei. O peso do dinheiro, do luxo, da sensação de poder. Eu não estava pronto para abrir mão disso. Nunca estive. Mas agora o preço estava claro. A noite inteira passei acordado, observando minha filha, esperando que ela acordasse e me dissesse que tudo ia melhorar. Mas ela não acordou. Pela manhã, a febre dela só havia piorado. Eu não tinha mais tempo. Eu sabia que tinha que agir. Mas o que eu poderia fazer? Foi então que, em um impulso desesperado, decidi procurar por respostas mais profundas. Se o corvo tinha me mostrado o caminho, talvez existisse outra maneira de contornar a maldição que havia sido imposta à minha filha. Quando o sol se pôs, eu não tinha mais dúvidas. Eu iria atrás de mais informações. Eu sabia que precisava ir a lugares que a maioria das pessoas jamais procuraria. Entrei na internet e comecei a buscar por qualquer tipo de conhecimento oculto que pudesse me ajudar. Não era a primeira vez que pensava nisso, mas agora, desesperado, fui mais fundo. Busquei em outras camadas da internet. Encontrei menções a rituais antigos, a textos antigos que falavam sobre contratos e acordos com forças além do que os olhos humanos podem compreender. Mas a maioria era vaga, quase incompreensível. Até que, finalmente, encontrei algo que parecia ser a chave. No final de uma pesquisa, encontrei um nome, alguém que era descrito como um intercessor, alguém que tinha estudado e registrado informações sobre pactos e contratos espirituais. O nome dele era Alcides. Havia pouquíssimo sobre ele, mas os relatos eram claros. Ele era conhecido por realizar rituais, mas não os típicos. Ele trabalhava com algo mais sombrio, mais complexo, e muitas vezes envolvia pagamento por algo mais valioso do que ouro. Alguns diziam que ele havia feito pactos de equilíbrio, em que em vez de só tomar, ele dava algo em troca. Mas o que isso significava, ninguém sabia. Eu decidi procurar Alcides. Descobri que ele morava em uma pequena casa afastada, na periferia da cidade, perto de uma floresta densa. Quando cheguei lá, algo no ar me fez sentir desconfortável. Havia algo de macabro naquele lugar. A casa era pequena, mal iluminada, com janelas sujas e um cheiro de mofo no ar. Toquei a campainha e ele atendeu quase imediatamente. Ele era um homem magro, de pele escura, com uma barba longa e olhos penetrantes que pareciam saber mais sobre mim do que eu mesmo sabia. "Você veio, finalmente", disse ele, sem mais palavras. Sua voz era calma, quase insustentável de tão profunda. Ele me convidou para entrar e, enquanto eu me sentava em uma cadeira velha de madeira, ele começou a falar sobre os pactos, sobre o custo das escolhas e sobre os espíritos que cercam aqueles que fazem esses acordos. Você tem algo em sua vida, algo que não pode ser desfeito. A vida da sua filha, do que você ama, já foi dada, mas ainda há uma chance de balancear a balança, disse ele, sem olhar diretamente para mim. Você fala como se eu tivesse escolha, eu disse, sentindo a raiva se formar no fundo da minha garganta. Você tem, sempre teve. O problema é que você não sabia o que estava assinando. Agora precisa pagar, mas há um jeito de reverter. Não será fácil e não será sem consequências. Eu olhei para ele, esperando mais explicações. O que eu preciso fazer? Os rituais antigos envolvem mais do que simples magia. Eles requerem que você arrisque o impossível, o impensável.
Você deve dar algo que o mundo não pode oferecer. O que você possui, a riqueza que você tanto deseja, ela não é mais suficiente. Você tem que dar algo que representa o que você mais valoriza. Algo que tenha peso. No caso de sua filha, você pode tentar uma inversão, mas será necessário algo profundo, algo visceral. Ele me entregou uma folha de papel, um papel amarelado com símbolos que eu não podia entender. Você terá que fazer um sacrifício, ele explicou, mas será algo que você nunca imaginou que teria que oferecer. Eu estava em um estado de choque, tentando entender o que ele estava me dizendo. O que você quer dizer com sacrifício? Ele me encarou profundamente, como se estivesse me vendo por completo. Você vai ter que dar algo que realmente represente seu vínculo com sua filha. Pode ser sua própria alma, ou sua liberdade, ou sua esposa. A balança dos contratos exige que a troca seja justa. E por mais que você não a ame mais, ela é a parte mais preciosa da vida da sua filha. Eu olhei para o papel e uma sensação gélida percorreu minha espinha. Eu sabia o que ele estava sugerindo, mas algo dentro de mim, a mesma parte que ainda queria manter o controle da situação, me fez perguntar se realmente valeria a pena. Minha filha estava morrendo, mas quanto eu estaria disposto a sacrificar para salvá-la? Quanto mais minha vida eu estaria disposto a dar antes de eu deixar a casa, ele me disse. Quando você voltar, traga uma mecha de cabelo de Júlia. Eu nunca havia lhe dito o nome de minha filha. Os dias após minha última visita a Alcides foram como uma névoa densa de culpa e medo. Eu me lembro de ter segurado aquela mecha de cabelo de Júlia com mãos trêmulas, lutando contra as lágrimas, enquanto a cortava durante um de seus poucos momentos de descanso. Ela mal conseguia se levantar da cama, pálida e frágil como um fantasma. Aquilo parecia um sacrilégio, mas Alcides havia sido claro. O ritual exigia algo de Júlia para dar certo. Eu não podia questionar. Voltei à casa de Alcides naquela noite, o cabelo de minha filha em minhas mãos. Ele me esperava como sempre, e sem falar muito, amarrou a mecha com precisão em uma pequena trouxinha de couro. Eu perguntei o que havia dentro, mas ele apenas me lançou um olhar vazio. Não pergunte o que você não quer saber. O ritual começou após longos minutos, em um silêncio perturbador. As velas, o cheiro de incenso pesado e o som distante de sussurros que pareciam vir de outra dimensão. Desta vez, porém, eu sabia o que estava em jogo. O preço seria pago, e seria um preço que eu teria que viver para sempre. A decisão foi como uma lâmina atravessando meu peito. Ela era a mulher que eu amava, ou ao menos a mulher que eu amei, mas havia se transformado em algo irreconhecível com o tempo. Eu não poderia sacrificar Júlia, minha filha, o motivo pelo qual eu havia buscado essa ajuda em primeiro lugar. A escolha foi horrível, mas a única possível. Com a trouxinha em mãos, Alcides finalizou o ritual em uma sala. Não vi nada, não ouvi nada. Apenas esperei do lado de fora por horas. A sala parecia se encolher ao meu redor. As sombras se moviam, como se algo estivesse prestes a surgir. Mas dessa vez nada se materializou. Apenas um silêncio absoluto. Coloque isso debaixo do travesseiro dela, Alcides disse, me entregando a trouxinha de couro. E se prepare. Voltei para casa naquela noite como um homem destroçado, mas determinado. Coloquei a trouxinha debaixo do travesseiro de Júlia e esperei. Durante os dias que se seguiram, o que aconteceu foi quase um milagre. Júlia começou a melhorar. Sua febre diminuiu. Sua cor voltou. Ela recuperava a energia, como se nada tivesse acontecido. Maria Clara, no entanto, começou a mudar. No início, foram pequenos sinais, dores de cabeça, um cansaço inexplicável. Depois vieram as febres altas, os delírios. Eu a levei aos melhores médicos, contratei os melhores cuidadores. Mas nada ajudava. Parecia que sua vida estava lentamente sendo drenada, como se o que aconteceu com Júlia tivesse sido transferido para ela. Por mais que nosso casamento já estivesse distante há anos, eu fiquei ao lado dela. A culpa me corroía a cada olhar que eu lançava em sua direção. Eu sabia que havia sido minha decisão. Eu havia trocado a vida de minha esposa pela de nossa filha, e em algum lugar profundo, sabia que não havia volta. Maria Clara aguentou 1 ano.
Um longo e penoso ano em que sua saúde piorava a cada dia. Eu a observava definhar, sabendo que o destino dela já estava selado desde o momento em que fiz o pacto. Na noite em que ela faleceu, estava sentado ao lado de sua cama, observando seu corpo frágil e respirando com dificuldade. A respiração se tornou cada vez mais lenta, até parar completamente. Foi então que o corvo apareceu. Ele surgiu na porta do quarto, silencioso, como uma sombra. Sua aparência não havia mudado desde o dia em que o encontrei naquele bar anos atrás. Ele me olhou por alguns segundos e eu soube o que ele estava prestes a dizer. Você burlou o contrato, mas no fim ele se cumpriu. Ele disse, a voz baixa e ameaçadora. Sua esposa pagou o preço. Agora, o pacto chegou ao fim. Eu fiquei em silêncio, olhando para o rosto imóvel de Maria Clara. O corvo se aproximou e se sentou na poltrona ao meu lado. Mas você sabe o que vem agora, não sabe? Ele continuou com um tom quase de escárnio. Você perderá tudo como previsto, a não ser que... Ele não precisou terminar a frase. Ele me oferecia a chance de renovar o pacto. Eu poderia continuar com a vida de luxo, riqueza e poder, mas sabia que isso custaria algo ainda maior no futuro. A escuridão ao meu redor parecia apertar enquanto eu pensava na oferta. Eu olhei para o rosto pálido de Maria Clara, para a vida que ela perdeu e recusei. Não, disse com firmeza, não mais. O corvo me olhou por mais alguns segundos, com um sorriso pequeno e cruel nos lábios. E com isso ele desapareceu. Não me deixou margem para dúvidas, para voltar atrás com a minha resposta. Simplesmente sumiu, como se nunca estivesse ali. A partir daquele momento, tudo desmoronou. Perdi meu trabalho, minha fortuna, meus contatos. As portas se fechavam a cada dia que passava, e em poucos meses me vi sem nada. A casa foi vendida, os carros se foram. Mas eu nunca me arrependi de minha decisão. Hoje, com quase 50 anos, vivo uma vida simples, completamente diferente daquela que um dia conheci. Júlia cresceu, se tornou uma mulher forte e vive em outro país. Nunca contei a ela a verdade sobre o que aconteceu com sua mãe ou o que nos levou a essa ruína repentina. Ela só sabe que, de um dia para o outro, tudo mudou. E eu não me orgulho de nada disso. As lembranças daquela noite, do vulto na sala, do ritual macabro que realizei, ainda me assombram até hoje. A trouxinha de couro e cabelo, as palavras murmuradas por Alcides, o cheiro de incenso e algo mais. Algo que só poderia ter vindo das profundezas do inferno. Tudo aquilo ficou gravado em mim, como uma cicatriz invisível, mas sempre presente. Viver com essa culpa é meu maior fardo. Cada vez que vejo o rosto de Júlia nas fotos que me envia, de longe, sinto um peso esmagador sobre meus ombros. Ela nunca vai saber o quanto a amei, o quanto sacrifiquei para que ela pudesse viver. E é melhor assim. Algumas verdades são pesadas demais para carregar. Às vezes, nas noites mais silenciosas, ouço vozes, sussurros que vêm do canto escuro, do quarto. Não sei se são memórias, traumas ou se aquela coisa... O corvo ainda me observa. Quando fecho os olhos, vejo o rosto de Maria Clara, pálido, vazio, como na noite em que ela se foi. E lembro que foi minha escolha. Eu a entreguei. E no fundo sei que de alguma forma o que aconteceu não terminou ali. Aquela noite não foi o fim. Hoje vivo sozinho. Já não tenho ninguém por perto. A luxúria, o luxo, a ganância que antes me consumiam desapareceram. Assim como a fortuna que construí sobre areia. Meu império de areia desmoronou. E tudo o que sobrou foi o eco de minhas escolhas. O mais irônico é que mesmo após todos esses anos, eu ainda vejo pessoas ao meu redor caindo na mesma armadilha. Querem riqueza, poder, sucesso, sem se preocupar com o preço. Se ao menos soubessem o que eu sei, eu poderia avisá-los, mas quem me ouviria? Aos olhos do mundo, sou apenas mais um homem que fez fortuna e perdeu tudo. Mas a verdade é muito mais sombria. O preço foi pago. Maria Clara pagou. E ainda assim continuo aqui respirando, preso em um ciclo que eu mesmo comecei. Agora, com quase 50 anos, sei que não existe redenção para o que fiz. A vida que levo é a única penitência que me resta. Uma vida simples, solitária, mas livre do pacto. Não posso mais me dar ao luxo de querer mais.
Já perdi tudo uma vez. Júlia nunca saberá. Ela nunca vai entender que sua mãe se foi para que ela pudesse viver. Esse é o meu segredo, o meu fardo. Não me orgulho de nada disso. Mas pelo menos, de uma coisa tenho certeza. Não vou renovar o pacto. Não passarei esse legado maldito para ninguém mais. Essa maldição morre comigo. Se você chegou até aqui, parabéns. Nem todos têm coragem de encarar o desconhecido até o fim. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva. Comente aí o que achou. E se você tem uma história assustadora para contar, envie seu relato para o e-mail na descrição. Quem sabe, sua experiência pode ser a próxima a assombrar este canal. Nos vemos no próximo vídeo.